Pessoal, sou a professora Fernanda Moura e hoje eu vou falar para vocês a quarta parte da nossa aula de características semiológicas da dor, são as últimas características, lembrando que são 10 características semiológicas para avaliação da dor, nós exploramos isso nos vídeos anteriores, então se vocês tiverem alguma dúvida, se chegaram nesse vídeo aqui agora, assistam os vídeos anteriores também. As características que nós vamos estudar hoje são a duração, evolução, os fatores que influenciam a dor, tanto aqueles que agravam como aqueles que atenuam a nossa dor, tá? E aí o objetivo dessa aula específica é compreender a avaliação da duração, evolução e dos fatores que influenciam a dor, compreender isso na perspectiva da outra pessoa, a que está sendo avaliada, e exercitar o nosso raciocínio clínico baseado na avaliação dessas características da dor. Como nós vamos começar a falar sobre duração, e duração envolve tempo, eu trouxe esse relógio aqui, gostaria de saber se vocês sabem que relógio é esse, né? Se vocês têm essa referência, né? Um relógio importante no mundo, um ponto turístico importante. Muitas pessoas falam que ele chama-se Big Ben, né? Então, esse relógio, na verdade, é o relógio da Torre do Relógio de Londres. Essa torre, recentemente, em homenagem à Rainha Elizabeth, passou a se chamar Elizabeth Tower, né? E dentro dessa torre tem um sino, e o sino chama Big Ben. Então, não é o relógio que se chama Big Ben, é o sino, né? E essa torre chama Elizabeth Tower. E para falar de duração da dor, né, a gente tem que pensar em tempo, e a pergunta que a gente faz para o paciente que nós estamos avaliando é há quanto tempo a dor está presente. Uma dica muito importante que eu gostaria de dar para vocês é que nesse momento da conversa vocês construíssem com o paciente, né, uma linha do tempo da dor dele e que vocês conseguissem identificar pontos nessa linha do tempo que poderiam ser geradores ou impulsionadores dessa situação de dor. Eu acho que isso faz muito sentido para o paciente, faz com que ele compreenda melhor a dor dele também. A gente quer, nessa perspectiva de avaliação da duração da dor, compreender se essa dor é uma dor aguda ou crônica. E esses conceitos são relacionados ao tempo mesmo. A dor aguda, ela, em geral, é uma dor imediata, intensa, localizada e autolimitada. Ela tem função protetora. Nosso cérebro, né, ele, através da dor, reconhece as ameaças ao nosso organismo. Então, existem doenças genéticas, por exemplo, já descritas na literatura, de pessoas que não sentem dor. E essas pessoas não têm esse sistema de alerta, né, do perigo. E elas, em geral, morrem muito cedo. Então, a dor aguda, ela serve para isso, para alertar o nosso sistema, né, para que a gente possa tomar as reações cabíveis lá para prevenir as situações mais graves, né, e corrigir esse fator que está ocasionando a lesão. Ela, em geral, tem duração de segundos a meses e ela está muito provavelmente relacionada a uma lesão tecidual óbvia. Hoje a gente sabe que existem dores agudas que não estão associadas à lesão óbvia, mas o mais comum é que a gente tenha dores agudas nociceptivas, né? Então, por causa de uma lesão, ocorreu a dor e essa dor nesse momento é aguda, é um sinal de alerta, tá? Quando a gente tem um processo inflamatório, uma lesão, fica fácil a gente entender que esse processo inflamatório, essa lesão, ela tem um curso natural de desenvolvimento do processo inflamatório. É esperado um tempo para a correção desse processo. Então, o nosso organismo lança mão de mecanismos, né, para que a lesão seja curada. E quando essa dor
ela persiste além do tempo esperado para que a lesão fosse curada, a gente começa a pensar, então, que essa dor está se cronificando. Então, isso é um dos aspectos da dor crônica. Hoje a gente sabe que, além disso, a gente tem que pensar em outros mecanismos que geram a dor crônica. Mas o primeiro seria, existe uma lesão tecidual, essa lesão tecidual tem um período, uma história natural para sua resolução, a dor persistiu além do tempo da resolução natural da lesão, então ela é chamada de crônica. Uma segunda possibilidade é que a dor persista mesmo a lesão tendo sido curada. E a gente chama esse processo de cronificação da dor. Então, não há lesão mais e a dor persiste. E um terceiro caminho que também é proposto é que nunca houve lesão, mas há cronificação, há dor crônica, tá? Então, eu queria que vocês entendessem essa perspectiva, porque dor está relacionada à aprendizagem, né? Alterações cerebrais, né, de aprendizagem da dor, tá? A dor aguda, então, tratada de forma inadequada, poderia se transformar em uma dor crônica. Mas também nós temos influência de fatores emocionais e sociais que podem gerar má aprendizagem cerebral capaz de cronificar a dor. E mecanismos de plasticidade cerebral alterados que também poderiam contribuir para a cronificação da dor. A dor crônica, então, seria uma dor que se prolonga além do prazo esperado para a resolução do problema. Ela é mal definida, ela é difusa, ela não tem um início definido, ela tem uma duração, em geral, acima de 3 meses, né? Ela pode durar anos, tem intensidade variável, podendo ser de leve a muito intensa. Então, hoje a gente sabe que a dor crônica é uma doença. Ela não é só um processo de perpetuação da lesão, mas ela também é uma doença que ocorre no nosso cérebro. Eu não posso deixar de falar para vocês também que existe dor crônica nociceptiva. Significa dizer que existe um fator causal nociceptivo que gera a dor, e ela é crônica de origem nociceptiva, tá bom? Quando nós pensamos então em relógio, e aí os artigos trazem tempo para a gente pensa em dores agudas até 3 meses, né? Podendo chegar até 6 meses, e acima de 6 meses, essa conceituação temporal seria acima de 6 meses, a dor seria crônica. Existem artigos que trazem para nós, como este aqui, publicado em 2016, os mecanismos que fariam a transição da dor aguda para a dor crônica, né? Esse artigo ele fala especificamente da dor no pós-operatório, né? E pergunta e faz uma questão, tipo, a gente pode, né, prevenir a dor crônica? É possível? Então, neste caso específico, no estudo de dores pós-operatórias, eles investigaram vários estudos que faziam a analgesia adequada no pós-operatório. E eles constataram que essa intervenção adequada no pós-operatório, os pacientes não sentiam dor, né? Deixava de sensibilizar o cérebro e fazer com que menos pessoas no pós-operatório tivessem dor crônica, tá? Então, o que eu quero que a gente reflita aqui é que os mecanismos de cronificação também perpassam do manejo adequado que nós fazemos da dor aguda. Então, uma possibilidade é que a gente faça um manejo adequado para prevenir a cronificação da dor, tá? A gente sabe que tem outros mecanismos envolvidos na cronificação, mas é importante a gente saber o nosso papel, uma intervenção adequada
a gente consegue prevenir a cronificação da dor num determinado momento. É importante também falar sobre a evolução da dor. Na evolução da dor, naquela linha, né, que a gente vai fazer no histórico da dor do paciente, a gente vai perguntar os marcos históricos, a gente vai pensar na linha do tempo. É importante que a gente pergunte quando foi o início dessa dor, né, se foi lento, se foi súbito, se a dor mudou de lugar. Nosso paciente relata muito isso, a dor começou aqui no pescoço e agora está aqui no ombro, né? Se ela vem aumentando ou se ela está diminuindo, se ela já havia ocorrido anteriormente. Então, muitos pacientes sentem dor na cervical e chegam para nós e relatam que tiveram dor na cervical, mas que há meses atrás tiveram dores na lombar, né? É importante esse aspecto de mudou de lugar, a gente já falou disso na outra aula, sobre a centralização e periferização da dor. A dor, muitas vezes, quando piora, ela sai do centro e se irradia para a periferia, né? Dizendo para nós que esse processo inflamatório, né, local, essa compressão nervosa está piorando. Então, tudo isso a gente investiga aqui na evolução da dor. Na evolução da dor, então, a gente vai conseguir também identificar se essa dor é constante. Então, existe um estímulo que persiste e ele ocasiona dor constantemente. Se ela é periódica, então, se eu recebo estímulos alternados e essa dor ela acontece em períodos diferentes. Ou se ela é relacionada a um único episódio, ela é episódica. Então, eu nunca tinha sentido essa dor antes, mas depois que eu caí, né, e bati o joelho, começou a dor. Então, ela está relacionada a um episódio específico. E vamos pensar nessa dor periódica, com estímulo alternado. Ele me fala assim: toda vez que eu chego no escritório e passo mais de 1 hora sentado, minha lombar dói. Então, é uma dor relacionada a um estímulo, né? Que é alternado. Então, quando ele levanta, vem para casa, ou quando ele dorme, acorda de manhã, ele não está com essa dor. E temos a dor constante. Então, o paciente sente o tempo inteiro dor. A gente vai pensar num estímulo que está persistente, tá? É importante observar todos os fatores que desencadeiam e todos os fatores que são capazes de atenuar a dor. Essa pergunta, né, essas duas perguntas, podem nos auxiliar no manejo da dor, em como escolhermos as melhores ferramentas para tratar a dor. Então, algumas pessoas vão falar assim: o que atenua é o repouso. O que atenua, outras, né? Para outras vão falar assim: eu tenho que mexer. Quando eu cheguei em casa, eu tive que fazer alongamento, fazer uma atividade para o meu quadril parar de doer. Existem pessoas que adotam uma postura. Então, sentado, de barriga para baixo, de barriga para cima, ou de pé, né? Existem pessoas que vão referir para nós que começam a sentir dor à noite, após um dia inteiro de trabalho, né? E existem pessoas que vão acordar com dor, por exemplo, na artrite reumatoide, né? Nas doenças reumáticas isso é muito comum. As pessoas acordam com rigidez e dor articular e demoram mais de 1 hora para melhorar. Isso é um critério de diagnóstico diferencial, inclusive, das doenças reumáticas. A gente tem dores relacionadas a funções viscerais. Então, depois que eu consegui ir ao banheiro, a minha dor melhorou, né? Eu evacuei, a minha dor melhorou. Dores relacionadas ao trabalho, né? Ao ambiente laboral, ao colchão e travesseiro, fatores que atenuam como o sono. Depois que eu sinto muita dor, só depois que eu durmo é que melhora. E tem pessoas que não dormem direito, e esse é um fator também desencadeante de dor. Então é preciso investigar, porque isso é muito pessoal. Tem pessoas que relacionam
a dor ao clima, mudou o clima, minha articulação começou a doer, né? Tem pessoas que dizem que a meditação melhora, que quando elas se alimentam melhor, elas melhoram a dor. Isso também é muito comum nas doenças reumáticas, associar a alimentação à diminuição da dor. Pessoas que relatam que o zumbido ou o barulho do local de trabalho aumenta muito a dor de cabeça, ou a iluminação muito pequena ou muito alta, né, podem ocasionar dor. E todos os fatores ambientais nós temos que investigar se eles estão desencadeando ou se eles podem atenuar a dor, e que a gente utilize isso como mecanismos atrelados ao nosso tratamento, para que a gente possa ser mais eficaz no tratamento da dor. E aí eu queria trazer aqui para vocês um raciocínio clínico baseado, né, no Maitland, onde a gente avaliaria o grau de irritabilidade dos tecidos. Então, são perguntas que a gente faz para o paciente e que, pelas respostas dele, a gente poderia compreender se os tecidos têm um grau de irritabilidade alto ou um grau de irritabilidade baixo. Sabendo isso, a gente vai conseguir escolher melhor as formas de tratamento naquele momento. Então, por exemplo, eu posso perguntar assim: depois que começou a fazer atividade, né, que você diz que dói, quanto tempo você começa a doer? Então, vou dar um exemplo prático. Então, uma cabeleireira e ela está me dizendo que tem dor no ombro. E eu pergunto para ela: depois que você começou a fazer a sua atividade de trabalho, quanto tempo começa a doer? Ela fala assim: imediatamente. Ou ela fala minutos depois, ou ela responde a horas depois, ou no final do dia. O que eu vou entender com essas respostas, né? Se dói imediatamente depois que ela começou a realizar a atividade, eu vou entender que há um grau muito grande de irritabilidade dos tecidos. Mas se dói ao final do dia, eu vou compreender que o grau de irritabilidade dos tecidos é baixo, tá? Eu posso utilizar estratégias diferenciadas para tratar isso. Um grau de irritabilidade grande dos tecidos vai fazer com que eu pense, por exemplo, numa manipulação, né, de menor intensidade. E também recursos de analgesia, tá? E uma diminuição do grau de irritabilidade, um baixo grau de irritabilidade, pode me possibilitar ter manobras de maior impacto, né? E também exercícios mais ativos, exercícios resistidos, tá? Então, isso vai fazer com que eu escolha melhor a forma como eu vou tratar esse indivíduo naquele momento. A segunda pergunta que nós podemos utilizar para avaliar o grau de irritabilidade dos tecidos é: depois que começou a doer, quanto tempo fica insuportável a sua dor? E aí ela pode me falar assim, essa, né, cabeleireira: imediatamente eu tenho que parar a atividade. Começa a fazer, imediatamente eu tenho que parar. Aí ela fala: não, depois que começou a doer, fica insuportável em minutos, ou horas depois, ou não fica insuportável, eu aguento o dia inteiro. Então, imediatamente eu tenho que parar, me diz que o grau de irritabilidade dos tecidos é muito grande. E se são somente horas depois, né, que começou a doer, fica insuportável, eu posso pensar em um grau de irritabilidade baixo, tá? E a terceira questão que remete para a gente esse grau de irritabilidade dos tecidos é: depois que você para de fazer a atividade que te levou à dor, quanto tempo leva para você deixar de sentir dor? Então, aí a gente pode pensar: olha, para na hora, para. Ou alguns minutos depois, para. Então, isso eu quero dizer que o grau de irritabilidade dos tecidos é baixo. E quando eu pergunto para ela quanto tempo leva para deixar de sentir a dor, ela fala assim: não para, não para. Aí eu tenho que
dormir, eu tenho que tomar remédio, e aí só no outro dia que eu vou conseguir melhorar, isso me remete a um grau de irritabilidade alto dos tecidos, tá? Ela fala assim, horas depois eu tenho que deitar, eu tenho que tomar um banho quente, tem que alguém fazer massagem, tem que tomar um remédio. Então, eu estou entendendo que o grau de irritabilidade dos tecidos é alto. Então, na hora de eu escolher manobras para realizar, eu tenho que ser sensível a essa informação. A nona característica, né, da semiológica da dor é a relação da dor com as funções orgânicas. Essa relação é avaliada de acordo com as estruturas que estão logo abaixo, né, do local da dor. Então, tem relação com a topografia, com a parte do corpo que a gente está avaliando. Tudo bem? Então, eu vou dar um exemplo de relação da dor com as funções orgânicas. Vou falar sobre dor torácica. Então, dor na região torácica. A gente vai pensar, então, nas estruturas que estão dentro do tórax. Eu vou usar como exemplo o coração, né? O órgão coração. Então, a dor torácica, ela, de origem cardíaca, ela pode ser isquêmica, pode ser ocasionada por uma isquemia, ou não isquêmica, como as miocardiopatias que ocasionam dor. E a dor torácica não cardíaca, então todas acontecem no tórax, né? Que a gente está falando, a relação da dor com as funções orgânicas. A não cardíaca, que acontece no tórax também, mas não tem envolvimento com o coração, ela pode ser psicogênica, ou seja, a pessoa tem uma dor emocional, né, um peso no peito, uma angústia. Ela pode ser gastroesofágica, então está relacionada a um espasmo esofagiano, uma úlcera ou um refluxo. Ela pode ser também pulmonar, está relacionada a derrame pleural, pneumonia ou pneumotórax, e ela pode ser músculo-esquelética. No tórax, as dores músculo-esqueléticas, né, elas podem ser ocasionadas por trauma ou costocondrite nessa região superior, tá? Então, a gente tem, por exemplo, fraturas de clavícula, a costocondrite, a inflamação da articulação, né, entre a costela, as costelas, e essa dor é de origem não cardíaca e ocorre no tórax, tá? Então, as dores têm relação com as funções orgânicas. Então, é muito importante a gente conhecer as características da dor que ocorre nos órgãos. E, por fim, as manifestações concomitantes, o que vem associado à dor, que o paciente fala que sente junto com a dor. E aí eu separei para vocês em dois aspectos diferentes da gente avaliar essas manifestações. Primeiro, é que existem algumas manifestações que não têm valor para o diagnóstico diferencial, como as manifestações relacionadas ao sistema nervoso autônomo, aquelas que acontecem quando eu estou com muita dor, mas acontecem em todo mundo, por uma ativação do sistema nervoso autônomo mesmo. Com muita dor eu posso ter sudorese, palidez, taquicardia, a minha pressão pode aumentar, eu posso sentir mal-estar, náusea até vômito. Isso está relacionado com a dor aguda, que são manifestações comuns de todos nós. Então, não tem muito valor para um diagnóstico diferencial. Agora, tem manifestações concomitantes à dor que são consideradas extremamente importantes para o diagnóstico diferencial. Vou dar um exemplo, por exemplo, da dor de cabeça. Então, a enxaqueca, a dor de cabeça, que a gente considera enxaqueca, ela tem junto a ela manifestações concomitantes como aura, são fenômenos visuais, a disacusia, que é intolerância ao barulho, a fotofobia, que é intolerância à luz, as náuseas e os vômitos. Então, o paciente relata essas manifestações associadas à dor de cabeça. Já a cefaleia tensional também é dor de cabeça, mas a dor é de caráter compressivo, ele diz que parece que estão apertando a cabeça dele.
ela pode irradiar-se para a cervical, ele também pode ter fotofobia, uma fono ou fotofobia, mas ele não tem queixo de náuseas e vômitos. Então, essas manifestações concomitantes podem auxiliar no diagnóstico diferencial entre a enxaqueca e a cefaleia tensional, por exemplo. Então, é muito importante a gente avaliar os outros sintomas que o paciente relata ao relatar a sua dor também. Então, eu queria finalizar esse conjunto, né, de informações sobre a avaliação das características da dor com essa frase que diz que não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque assim ele se tornará uma máquina utilizável e não uma personalidade. É necessário que ele adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser aprendido, aquilo que é belo e moralmente correto. Então, eu queria dizer para vocês, essa é uma frase de Albert Einstein, né? Que esse conhecimento que eu reuni aqui para passar para vocês foi com a intenção de que vocês tenham um senso prático em relação a isso, possam utilizar no dia a dia e melhorar o atendimento dos pacientes com dor. Eu espero que tenha sido útil para vocês todo esse conhecimento e se vocês gostaram, gostaria de pedir que vocês curtam, compartilhem essas informações para que cheguem cada vez em mais pessoas, né? E se for útil também, deixe o seu comentário, fale para nós o que você sentiu, o que você pensou, isso é muito importante. Muito obrigada por assistirem até aqui.